Vamos orar? Vamos iniciar nossa geração. Deus Santo, Deus Grandioso, nós te louvamos, rendemos glórias a Ti pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Muito obrigado, Pai, porque podemos ter a certeza que o Senhor está aqui conosco. Queremos contemplar, Pai, a Sua santidade, a Sua perfeição, reconhecer, Pai, que o Senhor é Deus verdadeiro, Deus Santo, Deus único, Deus Todo-Poderoso, aquele que nos visita, Pai, aquele que sonda o nosso coração, aquele que nos corrige, aquele que nos chama para uma aliança, para um relacionamento, aquele que nos preserva nesta aliança, Pai, diante das nossas falhas, nossas fraquezas, nossas imperfeições, e nós te louvamos por isso, Pai, porque reconhecemos que apenas o Senhor, Pai, pode vir em nosso favor. Queremos rogar, Pai, para que o Senhor nos ajude em nossa vida de oração. Reconhecemos que somos fracos, Pai, reconhecemos que não nos engajamos totalmente como deveríamos nos engajar. Por isso clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor venha nos socorrer, para que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, para que sejamos cada vez mais obedientes e sedentes a Ti, Pai. Que o Senhor venha fortalecer o nosso coração, que o Senhor venha nos instruir, que o Senhor venha nos ajudar e que possamos, Pai, a partir da Sua palavra, aprender mais o Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a grande questão é a seguinte: e quando ímpios reinam? E quando ímpios estão reinando? E a palavra de Deus apresenta alguns exemplos de ímpios reinando e as consequências deste reinado. Abra sua Bíblia em 2 Reis 21. 2 Reis 21. Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 1 e eu lerei até o verso 16, tá? Meus irmãos acompanham aí. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efizibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Eliaquim, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem errante da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Eles, porém, não ouviram. E Manassés deu de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, e todo que os ouvir lhes tinirão a ambos os ouvidos,
estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado, com o que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Meus irmãos, esses versos aqui resumem o reinado do rei Manassés, rei de Judá. Manassés, infelizmente, conduziu o povo de Judá ao pecado, reintroduzindo idolatrias. Ele também tornou-se culpado de derramar muitíssimo sangue inocente e tantas outras coisas más este rei fez. Interessante que tão grandes foram os pecados de Manassés que Deus profere desastre, coisas horríveis sobre Judá e sobre Jerusalém. E perceba que o reinado de Manassés foi, dentre os reis, o mais longo do reinado de Judá. Ele foi o rei que mais permaneceu no trono e, consequentemente, foi o pior rei de Judá. Manassés reinou sobre o pior período de infidelidade na história de Judá. As reformas que o seu pai Ezequias instituiu e as purificações que ele realizou foram revertidas, alteradas por Manassés, que também introduziu elementos pagãos tanto na casa do Senhor como no ato de adoração judaica. E, de fato, esses atos foram sem precedentes durante todo o período da história da monarquia de Judá. E aqui nós vamos ver alguns detalhes sobre esta ação, né? E perceba que, em primeiro lugar, no próprio primeiro versículo, nós vemos aqui que Manassés ele teve um reinado de 55 anos. Imagine só, meus irmãos, um homem mau sobre o trono durante 55 anos. É interessante, querendo ou não, ele se preservou por muito tempo. Normalmente, quando reis são extremamente maus ou extremamente ruins, de alguma forma dão-se um jeito nele para que ele saia do trono. Mas nós vemos aqui que esse reinado, por mais que Manassés era um homem mau, ele durou por muito tempo. Será que o seu reinado durou tanto tempo ainda por, de repente, ele estar desfrutando das bênçãos que o seu pai conquistou diante da sua fidelidade, diante do seu empenho em ser puro, em conduzir o povo de Israel? Agora, o que de fato nós vemos, infelizmente, é que Manassés teve muito tempo para desenvolver sua rebeldia. Ele teve anos para se dedicar em fazer coisas más. Agora, nós devemos entender, meus irmãos, que mesmo um governo ímpio, mesmo um governo mau, mesmo um governo cruel, ele pode durar muito tempo. Ele pode durar anos. Inclusive, isso ser o motivador para que a disciplina de Deus caia sobre a nação. Por vezes, Deus vai cozinhando ali, vai deixando, vai demonstrando a sua longanimidade, ou até mesmo vai dando corda para que essa nação desenvolva cada vez mais em pecado, para que no momento certo, no momento oportuno, Deus venha e traga juízo para essa nação. Então veja, nós não podemos concluir que todos os reinados, todos os homens maus que reinam não durarão muito tempo porque são homens maus. De repente, Deus, na sua provisão, de fato permite que homens maus reinem
para trazer juízo sobre a nação. Agora, o que Manassés fez de tão mal assim? Quais foram as atitudes dele? Será que a gente de fato poderia dizer que ele foi um homem mau? Veja só, no versículo 2, já começa dizendo, olha, ele fez coisas que eram más perante o Senhor. E quais são essas coisas más que Manassés fez? Ainda no versículo 2, ele imitou as práticas dos povos pagãos. E lembre-se que por várias vezes Deus exortava o seu povo para que ele não se envolvesse com outros povos, com a religiosidade de outros povos. Inclusive, isso foi um comando do próprio Deus para que, quando eles conquistassem a Palestina, eles de fato limpassem a região de todos os outros povos, para justamente eles não se contaminarem com a falsa idolatria dos outros povos. Então havia essa instrução do próprio Deus para com o seu povo. E nós sabemos, lendo a história de Israel, que Israel infelizmente não faz essa purificação, né? Não traz o juízo pleno de Deus sobre os povos ímpios. E consequentemente, o próprio povo de Deus começou a imitar os cultos ou as práticas pagãs dos outros povos. Versículo 3, o texto diz que Manassés reconstruiu os altares idólatras que seu pai tinha destruído. Imagine só os moradores que pegaram a época de Ezequias e também pegaram a época de Manassés. Imagina a frustração do coração das pessoas retas, né, puras, vendo a destruição do que o filho estava fazendo, de tudo aquilo que o pai se empenhou para conquistar. Imagina também a frustração dessas pessoas em perceberem, em assistirem à destruição do culto correto. Além disso, ainda no versículo 3, o texto diz que Manassés levantou altares para Baal. Não apenas, ele não estava satisfeito em imitar as práticas pagãs, ele literalmente construiu um puxadinho de culto, de local de culto para Baal. Literalmente, ele não apenas introduz elementos, mas ele introduz literalmente um outro Deus, um falso Deus no meio do povo, para que esse Deus, esse falso Deus, também seja adorado e cultuado. Ainda no versículo 3, ele fez um poste sagrado, como fez Acabe. E lembre-se, Acabe também foi um rei extremamente cruel, ruim, ímpio, e ele se perdeu por causa do seu casamento misto, que ele casou com a Acabe, Jezabel. Jezabel era missionária de qual Deus? De qual falso Deus? Baal. Então veja que, não satisfeito em se voltar, em destruir o que o seu pai fez, ele retorna a práticas antigas de outros deuses, de outras reis, de outras regiões. Aqui nós já estamos com o reino dividido. Acabe era rei de outra região, da região norte, e ele se envolve, copia as práticas desse rei ruim. E além disso, não satisfeito em levantar um altar para Baal, ele se volta para adorar a criação. Ele adora as estrelas, o sol, a lua. Ele começa a ver divindade naquilo que Deus criou. E lembre-se que o apóstolo Paulo, ele vem falar isso lá em Romanos capítulo 1, quando o homem ele distorce a adoração a Deus e começa, ao invés de adorar o verdadeiro Deus, adorar aquilo que o Deus criou. Versículos 4, 5 e 7, além de introduzir uma idolatria, falsos deuses, ele começa também a profanar não apenas o altar, mas a própria casa do Senhor. Ele, no templo, ele começa a manipular, alterar, introduzir, colocar, tirar coisas do templo, colocando coisas de Baal, de outros deuses, justamente profanando, distorcendo, saindo do prumo daquilo que o próprio Deus estabeleceu de como seria o seu templo, de como seria o altar. Agora,
Literalmente, um pecado chama outro pecado. E as coisas, elas não vão indo de um pecado normal para um pecadinho. Elas vão do pecadinho e caminhando para um pecadão. Por quê? Porque no versículo 6 diz que ele não se bastou em introduzir falsos deuses. Ele apresenta o seu próprio filho como sacrifício. Ele apresenta o seu próprio filho para ser morto, para adorar os falsos deuses. Infelizmente, nos nossos dias, este culto está sendo muito bem pregado, né? A morte dos filhos para que o culto ao corpo ou culto à nossa satisfação seja alimentado. Né? O aborto está aí, em nações e nações e nações, sendo propagadas, liberados, que é justamente aquilo que esse povo fazia na época de Manassés, adorando um falso Deus, fazendo sacrifícios abomináveis, sacrifícios que de fato eram totalmente contrários aos princípios divinos. E acompanhando estes sacrifícios, ele se envolvia com feitiçarias, com adivinhações, com consultas a médios, a espíritas. Veja que é um envolvimento totalmente pervertido, totalmente distante dos princípios de Deus. Ele estava literalmente se dedicando para fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Para justamente mostrar o intento do seu coração. Agora, será que esse rei era gente boa? Será que esse rei, tendo essas práticas, ele era um cara que roubava, mas fazia? Como alguns dizem, né? Será que ele era um cara joia? Né? Meus irmãos, é claro que não, né? É claro que não. E a gente vai ver isso. Agora, uma pergunta interessante. Por que Manassés agiu assim, tão obstinadamente, para fazer tudo o contrário àquilo que seu pai tinha feito? Por que Manassés estava se dedicando para destruir completamente as ações do seu pai? Por que Manassés estava se dedicando para distorcer a realidade espiritual da nação de Israel? O versículo 6 responde essa pergunta: para provocar a ira do Senhor. Meus irmãos, propositalmente, este homem estava agindo contrário ao Senhor. Ele não estava apenas iludido com as coisas deste mundo. Ele não tinha se envolvido, se interessado com outras práticas, sendo ludibriado. Ele estava ativamente, conscientemente agindo para provocar Deus. Sabe aquele filho birrento? Eu tenho uma filha que fala assim, não põe a mão aí. Ela faz assim, ela olha para você e fica... Sabe? Provocar, né? Você fala assim, para de provocar. Ela continua para você e continua levando a mão onde você falou para ela não pôr a mão. Né? Manassés é o filho birrento que não se empenha em provocar apenas o seu pai, mas ele se empenha a provocar o Deus soberano, o grande Senhor. Agora, o que acontece com o povo quando se tem um governante cruel? Quais são as consequências, não apenas para Manassés, mas para o povo que é governado por um homem ímpio? Primeira consequência, versículo 9. O povo não deu ouvidos a Deus. Eles literalmente desconsideraram Deus. Ou seja, eles deram ouvidos ao chamado de Manassés para se envolver em falsas adorações. Eles deram ouvidos a Manassés, ao seu rei, para se envolver em práticas pecaminosas. Não apenas isso. Ainda no versículo 9, o segundo acontecimento é que o povo estava agindo pior do que as nações ímpias. Olha só que interessante, meus irmãos. As nações ímpias são nações rebeldes, nações que odeiam a Deus, nações que Deus enviou o seu povo para trazer juízo e justiça sobre essas nações.
E Deus está falando que o seu povo age pior do que essas nações. O seu povo age pior do que os outros povos que Deus odeia. Versículo 12, ao terceiro acontecimento. Ao serem repreendidos, eles não suportaram ouvir a repreensão. É como se os ouvidos estavam coçando, estavam incomodando, eles não queriam ouvir aquilo. Eles estavam rejeitando a exortação dos profetas. Eles estavam literalmente se voltando contra o chamado arrependimento. Lembra quando Estevão estava para apedrejar? Ele viu o céu se abrindo. Os líderes religiosos perguntaram: o que você está fazendo? Ele começou a relatar o que estava vendo. E começou a orar em favor dos seus algozes. E o texto diz que os religiosos ficavam espremendo os seus dentes, rangendo os dentes e tampando os seus ouvidos para não ouvir o clamor de Estevão. Era o que este povo estava fazendo. Estava completamente rejeitando a mensagem de Deus. Quarto acontecimento, versículo 16. Olha só. Manassés derramou sangue inocente. Olha que interessante que ele não derramou um pouquinho de sangue. O texto diz que derramou muitíssimo sangue até encher Jerusalém de um a outro extremo. A ideia é que Manassés estava agindo contra o povo, matando o povo, subjugando o povo, acabando, desconsiderando o mandamento de socorrer o órfão, a viúva, o estrangeiro. Ele trazia um jugo não apenas pesado, mas um jugo de morte para o povo. E o povo sofreu. E o povo sofreu. E o quinto acontecimento, versículo 16 ainda, Manassés conduziu a nação a cometer pecado. Olha só, meus irmãos. Quando nós estamos sendo governados por um ímpio, consequentemente, o governo vai conduzir a nação ao pecado. O governo vai conduzir a nação ao pecado. Porque o governo vai literalmente alimentar o coração natural do homem, que é um coração pecaminoso. É um coração rebelde. É um coração que não quer Deus. Um coração que odeia Deus. Agora, diante de tanto caos, tanto pecado, tantas coisas horríveis, horrendas acontecendo, como que tudo isso foi resolvido? Como resolver esse caos todo? Como encontrar paz diante de um rei tão horrível? Pule para 2 Crônicas. 2 Crônicas 33, versículo 10. Segundo livro das Crônicas. De 10 em diante, diz assim: olha, falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos. A ideia aqui do gancho é passar no nariz para puxá-los, para saírem, né, para serem levados escravos. Amarraram-no com correntes, com cadeias, e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, Manassés, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era rei, era Deus. Meus irmãos, veja que nós, mesmo diante de não apenas um rei, mas toda uma nação má, cruel, pecadora, nós encontramos um Deus resgatador. Um Deus que resgata o seu povo lá da Babilônia, da escravidão.
Nós temos um Deus que, mesmo diante de um povo ímpio, um povo mau, um povo rebelde, de um rei obstinado a provocar a ira de Deus, nós encontramos um Deus perdoador. Um Deus que perdoa, que restaura o coração. E também nós encontramos um Deus libertador. Ele não apenas liberta, mas ele não apenas nos resgata, mas liberta. E isso, meus irmãos, vem como consequência de uma oração eficaz. Manassés voltou-se a Deus. Manassés se humilhou a Deus. Manassés se quebrantou diante de Deus. Manassés reconheceu quem Deus é e, consequentemente, Deus atendeu a sua oração. Porque apenas Deus é um Deus que muda vidas. Apenas Deus que tem controle sobre todos. Da mesma forma que Deus usa a Babilônia para trazer juízo sobre o seu povo, é o mesmo Deus que traz libertação para o seu povo da Babilônia e faz com que eles consigam retornar para a sua terra. Meus irmãos, apenas Deus, através da oração, pode vir no resgate daqueles que são maus. É claro que nós estamos vivendo num contexto extremamente diferente do povo de Israel, porque aqui eles viveram numa monarquia. Hoje vivemos numa democracia. Por mais que nós acreditamos que o sistema funciona, né? Mas nós estamos numa democracia. E, consequentemente, as pessoas que estão no poder, elas estão refletindo a vontade da nação. Mas, ao mesmo tempo, a nação pode sofrer por homens maus que se colocam lá, que estão lá. E muitos de nós fomos tecnicamente enganados por pessoas que na última eleição federal apresentaram-se pessoas virtuosas, pessoas honestas, pessoas íntegras, e quando assumiram o poder, se revelaram quem realmente eram. E por isso, diante de homens maus, ímpios, que estão no poder, resta ao povo de Deus clamar, orar, suplicar para que Deus venha em resgate, em favor do seu povo, para que Deus mude o coração dos seus líderes, para que Deus mude o coração dos governantes, e reconhecendo que Deus atende a súplica do coração humilde. Deus está pronto para socorrer a oração eficaz. Deus é um Deus que resgata, purifica e liberta. E por isso, meus irmãos, precisamos orar, interceder, clamar pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, por aqueles que estão no poder, para que nós não soframos e nem sejamos conduzidos ao pecado, e nem tampemos os nossos ouvidos diante das exortações da palavra de Deus, mas que nós oremos constantemente para que tenhamos paz. Para que tenhamos paz. Em nome de Jesus. Amém.